Salve progressistas, eu sou o Clayson. Mais uma vez, nós temos as sacanagens partidárias da família Bolsonaro. Olha, se você está surpreendido com mais falcatruas partidárias, então é porque você não conhece a família Bolsonaro, porque você não conhece o próprio Bolsonaro. Tá indo aí para 8 vezes, daqui a pouco 10 vezes de mudança de partido, porque realmente eles não têm absolutamente nenhuma lealdade e nenhuma fidelidade partidária, e eles realmente só pensam neles, nos projetos pessoais, particulares dele. O próprio Bolsonaro, com relação a essa questão do patriota, ele chegou a ter uma passagem meteórica, né? Uma passagem relâmpago pelo patriota. O patriota, naquela ocasião, eles fizeram uma fusão entre dois partidos, né? O patriota era o PEN, o Partido Ecológico Nacional. Ele tinha esse nome, fazer o quê? E tinha um outro partido que era o PRP, eles se fundiram até para atender aquelas demandas partidárias que estavam sendo levantadas, né? Cotas e tal. E aí eles formaram então o Patriota. Esse nome Patriota, ele foi colocado no partido até para seduzir, para homenagear o próprio Bolsonaro. E o Bolsonaro fez parte de tudo isso, ele fez parte dessa fusão, ele fez parte da criação do novo partido, o Partido Ecológico Nacional passou a se chamar Patriota justamente para ter um nome bonito para o Bolsonaro. Só que o que aconteceu? O Bolsonaro traiu. Inclusive havia um movimento, que era o Movimento Livres, naquela ocasião, que estava junto com o Patriota, e eles se sentiram traídos. A palavra usada foi essa, traição. Bolsonaro foi para o PSL, na ocasião o PSL tinha um deputado, passou a ter 53 depois das eleições, né? Foi um ato até inédito, coisa que não tinha acontecido. E agora temos essa filiação do Flávio Bolsonaro numa situação completamente obscura, só para variar, né? Só para variar. Mais uma situação complicada. Vou falar sobre isso no vídeo de hoje, sempre pedindo para você, eu tenho que fazer esse pedido, ó. Dê o seu like, por favor. Dê o like aqui no vídeo, porque o like ajuda para que os nossos vídeos sejam vistos por outras pessoas e você sabe da importância, da relevância daquilo que a gente fala aqui no canal. Se você não é inscrito, se já não é a primeira vez que você acompanha um trabalho nosso aqui, então agora é o momento de você se inscrever. É só clicar aí, agora não custa nada, é só você clicar em inscrever-se. Clica agora aí em inscrever-se. Se você é inscrito, ative o sininho. Eu quero fazer um pedido para você que é inscrito também, para verificar se você continua inscrito aí, porque o YouTube está desinscrevendo as pessoas. Então, por favor, se inscreva no canal. Olha, uma questão que é importante colocar aqui, logo de início, para você entender. O que aconteceu com relação à filiação do Flávio Bolsonaro não foi algo, mas nem perto, mas nem próximo do normal. Tem uma série de questões que foram colocadas, inclusive, pelos próprios membros do partido. O partido ele tem 5 deputados. O deputado Júnior Marreca Filho do Maranhão, Alcides Rodrigues do Goiás, deputados federais, claramente falando. Alcides Rodrigues de Goiás, Doutor Frederico de Minas Gerais e junto com o Fred Costa, que é também de Minas Gerais, e o Pastor Eurico do Pernambuco. O Júnior Marreca Filho, inclusive, ele esteve aí envolvido naquela questão da máfia lá dos combustíveis, né? Aquele combustivão, o pessoal gastando aí milhares de litros para dar notas, e essas notas ficaram meio malucas, né? Teve recentemente o Pastor Eurico nessa comissão que trata sobre a liberação, não é bem uma liberação, né? É aquela questão da cannabis para tratamentos médicos e tudo mais, e aí ele, é a liberação da maconha no Brasil, desvirtuando o discurso, falando que tinha muito maconheiro, só tem maconheiro aqui, numa situação completamente imbecil, estúpida, mostrando realmente uma ignorância enorme, esse Pastor Eurico. A gente vai falar talvez futuramente sobre essa questão da discussão da cannabis lá no plenário, mas, por exemplo, o Fred Costa de Minas Gerais, ele foi um dos que se colocou meio contra essa forma que o Flávio Bolsonaro entrou. Eu vou ler aqui para você o que realmente aconteceu, para você entender. Vou deixar as concorrentes sempre, né? As pessoas falam, cadê os seus links? Eu acho engraçado que as pessoas perguntam onde é que estão as fontes das coisas que eu falo. Gente, vejam
a descrição dos vídeos, por favor, tá tudo lá na descrição. Então eu deixo sempre os links aqui na descrição. Essa briga interna do Patriota, ela se deu em função, inclusive, de Vasco, me perdoe, caramba, o nome é bem diferente. O Vasco Rezende, esse é o nome dele, o Vasco. Ele é presidente do PRP, era presidente do PRP, que é esse partido, como eu disse para você, que se fundiu com o PEN para formar o Patriota. Então, a briga aconteceu e a fala, inclusive, do Ovasco foi o seguinte: nós não temos nada contra Bolsonaro. Aliás, é importante colocar uma coisa rápida aqui. O Patriota é o segundo partido mais fiel ao Bolsonaro nas votações. O primeiro é o PSL, o segundo é o Patriota. Então, na verdade, eles, até certo ponto, podem ser considerados bolsonaristas. Mas a forma, e aqui eu vou seguir com a fala do Ovasco, nós não temos nada contra Bolsonaro, a questão é a forma. Como é que ele, Bolsonaro, vai vir? O que ele quer? Para mim, isso é uma cilada. Como é que a gente, nessa insegurança toda que o senhor criou, ele está falando a respeito disso com o presidente do partido, né? O Adilson Barroso, ele chama o Adilson Barroso de autoritário. E aí ele diz assim, como é que a gente vai, nessa insegurança toda, né? Como é que a gente vai ser responsável de colocar um presidente da República numa situação complicada dessa? Amanhã, os presidentes municipais aqui podem estar todos fora. O Fred Costa, de Minas Gerais, ele diz que o Barroso deu um golpe. Olha os termos dessa discussão que houve dentro do Patriota em função dessa filiação do Flávio Bolsonaro, meu irmãozinho e minha irmãzinha. Olha só a palavra. O Barroso deu um golpe ao tentar filiar Bolsonaro. E aí ele fala o seguinte, olha, não passou por uma decisão coletiva, o que é fundamental no estatuto do partido. Ele se queixou de membros do Diretório Nacional terem sido excluídos do órgão por uma decisão individual do Barroso. O Barroso chegou lá e excluiu um monte de gente do Diretório Nacional. Dane-se. Aí o Fred diz o seguinte: aqui a discussão nossa não é contra ou a favor do Bolsonaro. É sobre a condução e a forma errônea ao excluir membros do diretório sem o devido aparato legal e sem previsão no regimento interno. Eu quero a vinda do Bolsonaro, mas com a garantia de que vocês serão mantidos em seus cargos. Ou será que serão retirados? O Adilson Barroso, né, ele não respondeu nada às críticas, ele pôs em votação a possibilidade de filiação do presidente da República, criou um novo estatuto, inclusive, né? Esse novo estatuto foi criado, foi aprovado por aclamação, e aí o próprio secretário-geral, o Jorcelino Bragg, ele chamou esse ato de ilegal. Ilegal. Falou, cara, você é louco? Isso aqui não tá dentro da legalidade, não. Você não pode fazer isso. Olha o tamanho do rebu ocasionado por essa filiação do Flávio Bolsonaro ao Patriota. A coisa é tão complicada, tão séria, que um grupo do Patriota, de membros do Patriota, inclusive do Diretório Nacional do Patriota, eles entraram com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Brigaram pra valer mesmo. E o Barroso, ele fala, inclusive, nessa reunião que eles tiveram, ele fala aos berros: estou nomeando 47 novos... Olha isso, gente. Olha, palavras do Barroso. Estou nomeando 47 novos membros da Comissão Executiva Nacional, que faz parte do Brasil todo, dizendo ele, e mesmo com todos esses processos, mesmo com o protesto do pessoal lá, a maioria dos presidentes levanta a mão, aprova as mudanças e ele consegue fazer valer a entrada do Bolsonaro desse jeito lá dentro. O Jair Bolsonaro, mesmo com o Patriota abrindo as pernas e filiando o Flávio e trazendo essas questões todas no partido, o Bolsonaro também está negociando com outros 3 partidos para se lançar candidato. Pode até ser que o Bolsonaro não se lance candidato novamente pelo Patriota. Está lá o Bolsonaro falando com o PP, o Partido Progressista, ele fez parte do Partido Progressista, está negociando com o PTB, né? O Roberto Jefferson é um sujeito aí, né, que a gente nem precisa nem dizer, né, quem é o Roberto Jefferson dentro do bolsonarismo, um dos principais nomes.
Ele também está falando com o Partido da Mulher Brasileira, o PMB, imagina, cara. Partido da Mulher Brasileira. Aliás, o PMB já mudou o nome para agradar o Bolsonaro. Ele fez mais ou menos o que fez o Patriota. Agora é Brasil 35. Não é mais o Partido da Mulher Brasileira, é o Brasil 35. Justamente para agradar o Bolsonaro, para ver se o Bolsonaro vai para o partido. Olha o tamanho dos problemas ocasionados pela família Bolsonaro na política brasileira. Mesmo em partidos nanicos, né? Porque, na verdade, são 5 deputados que fazem parte hoje do Patriota. Não tinha nenhum senador, agora tem o senador Flávio Bolsonaro. A coisa é tão maluca que o próprio Patriota está envolvido no meio dessa loucura toda aí do Bolsolão, né? Ou do tratoraço, essas emendas que foram liberadas aí pelo Bolsonaro para quem iria votar, né? Na ocasião, quem iria votar no Arthur Lira, quem ia votar no Pacheco, os presidentes da Câmara e do Senado, teve aquela liberação de verba, né? Que num primeiro momento fala assim 3 bilhões, agora fala que é muito, já se fala que é muito mais do que isso, né? Mas pelo menos 3 bilhões já foram documentados e agora vai abrir a caixa preta aí, né? Também desse orçamento secreto, e parte desse dinheiro foi levado lá para a cidade de Barrinha, uma cidade de pouco mais de 30 mil habitantes, cuja vice-prefeita, o nome dela é Fabiana Barroso, ela é filha do Adilson Barroso, o fundador do Patriotas. Nessa loucura do orçamento secreto, foi destinado 15 milhões e 800 mil reais lá para Barrinha, rapaz. Olha que maravilha, isso dá quase 500 reais para cada um da população de Barrinhas. 15,8 milhões de reais em emendas. Então a situação é muito complicada, realmente, quando a gente fala de política bolsonarista, a coisa é infernal. Eu não sei até que ponto todo esse burburinho criado pelos membros do Patriota vai revertir em algum efeito. Eles entraram lá no TSE, mas a gente não sabe qual vai ser a resposta do TSE. A verdade é que isso aconteceu agora e já tem causado todos esses problemas. Boa parte, né, do partido já considera o Bolsonaro persona non grata, exatamente em função do fato de criar esses problemas todos, porque onde eles entram, eles querem mandar. E eles realmente mandam, né? A prova tá aí, a prova concreta, né? Eles mudam o estatuto do partido, eles mandam as pessoas, entra quase 50 pessoas lá no partido, no diretório, sai gente, tira gente, entra gente. É uma bagunça o que eles provocam nessa loucura de poder, né? Porque o que está no ponto final aí é a luta pelo poder. E o Patriota, obviamente, pode ganhar com isso, né? Principalmente nas eleições do ano que vem, pode aumentar a sua bancada de 5 aí para um pouco mais, né? Se o PSL aumentou de 1 para 53, o Patriota tem um ilustre filiado ao partido, que é o Mamãe Falei. Sim, Mamãe Falei. E aí, muito provavelmente, a gente pode ter a necessidade aí do seu Mamãe Falei apoiar Bolsonaro, ou com certeza o seu partido apoiar o Bolsonaro em 2022, né? Então fica aí também um exemplo de como que esse pessoal que entra agora na política não entende porcaria nenhuma do que eles estão fazendo, né? É uma loucura atrás da outra, é uma doideira atrás da outra, né? A pergunta que fica aqui pro seu Mamãe Falei é se você está feliz com o seu novo correligionário, né? Com o seu novo companheiro de partido, Flávio Bolsonaro. Você está feliz aí, Mamãe Falei? O Flávio Bolsonaro tá ok aí como sendo o senador do seu partido, o único senador do seu partido, representando você lá? Eu gostaria muito de ver, a gente não vai ver, mas eu gostaria muito de ver a resposta do Mamãe Falei a respeito de toda essa movimentação aí do seu partido, né? Do Patriota. Ele era do DEM, saiu do DEM para ir pro Patriota. Gostaríamos muito de ver a posição do MBL em relação a tudo isso, né? Gostaria bastante. E você, o que você pensa? Você, pelo menos, eu tenho certeza que responde aqui nos comentários. Então coloque seu comentário para falar o que você pensa a respeito de tudo isso. Não se esqueça de dar o like aqui no nosso vídeo, se inscrever no canal. A sua inscrição é fundamental, hein?
fundamental a sua inscrição. Se inscreva aqui no canal, você também pode ser membro, aí você vai participar do nosso grupo de WhatsApp especial para membros. Grande abraço, até a próxima.